Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco são documentos assim essenciais para profissionais e empresas do sistema Confea-CREA, né? E a gente vai olhar com uma lupa especial para Minas Gerais. Chegou para a gente um material bem importante, a decisão plenária, a PL número 064 de 2024 do Confea, e também uns documentos específicos do CREA-GMI, a Instrução de Serviço IS 002 de 2024 e umas informações do portal deles sobre taxas ERT para 2025. Então, a nossa missão aqui é bem clara, né? Mergulhar nisso tudo e tirar as informações-chave. Novos valores de anuidades, taxas de serviço, multas e também da anotação de responsabilidade técnica, a ART. Tudo que começa a valer em 2025. É aquela informação crucial para se planejar financeiramente e entender as regras do jogo para o ano que vem. Exatamente. E olha, o ponto de partida para quase tudo que a gente vai conversar aqui é a atualização monetária que o Confea definiu. Para 2025, eles usaram a variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que o IBGE calcula, né? Pegaram um acumulado entre abril de 2023 e março de 2024. A gente vai ver como esse índice, especificamente, mexe com cada tipo de cobrança e quais são os detalhes operacionais importantes que esses documentos, principalmente a IS lá do CREMG, trazem para a prática do dia a dia. Perfeito. Vamos então começar pelo que talvez pese mais direto no bolso: as anuidades. O reajuste foi de 3,3973%, Uhum. certo? Com base nesse INPC, um índice que, bom, reflete a inflação de um período aí. Como é que ficam os valores para a pessoa física em 2025? Correto. O índice é esse mesmo, 3,3973%. Com essa atualização, a anuidade integral para profissional de nível superior foi para R$ 669,68. Já para os profissionais de nível médio, o valor ficou em R$ 334,84. Esses são os valores cheios, digamos, para 2025. Está lá na PL do Confea e também no artigo 2º da IS 002 do CREA-MG. E aquelas opções de pagamento antecipado, que muita gente corre atrás para ter um desconto, continuam valendo? Continuam sim. Os descontos progressivos para pagar em cota única foram mantidos. Isso é sempre bom para o planejamento, né? Funciona daquele jeito. Pagou até 31 de janeiro, o desconto é de 15%. Aí a anuidade cai para R$ 569,23 no nível superior, ou R$ 284,61 no médio. Olha, é uma economia de mais de R$ 100 para o superior, né? Ajuda. Com certeza! Pagando até 28 de fevereiro, o desconto é menor, 10%. Aí fica R$ 602,71 superior, ou R$ 301,35 médio. E se deixar para pagar até 31 de março, o desconto é de 5%. Fica R$ 636,20 superior e R$ 318,10 médio. Ou seja, se organizar para pagar em janeiro vale muito a pena financeiramente. E é super importante prestar atenção nessa data limite de 31 de março, né? Porque depois disso a coisa muda de figura. Muda total. A partir de 1º de abril, quem não pagou a cota única nem começou a parcelar, que a gente já fala disso, vai ter o valor integral da anuidade corrigido. E é corrigido mensalmente pelo mesmo INPC. E não é só isso. Além da correção, entram juros de mora de 1% ao mês e ainda uma multa de 20% sobre o valor já corrigido. A instrução de serviço do CREA-MG, lá no artigo 3º, parágrafo 4º, detalha essa conta. Pode pesar bem no bolso se atrasável. Nossa, 20% de multa, mais juros e correção. É, melhor não atrasar. E o parcelamento? Ainda dá para fazer? Dá sim, continua sendo uma alternativa. A anuidade integral ou o valor proporcional se a pessoa se registrou no meio do ano pode ser dividida em até 6 parcelas mensais iguais. Tem um detalhezinho importante. O valor mínimo de cada parcela não pode ser menos que R$ 55,81, tá? E olha só, se o profissional decidir parcelar depois de 31 de março,
O cálculo das parcelas já vem com aqueles acréscimos todos. Correção pelo INPC, juros de 1% ao mês e a multa de 20% sobre o valor corrigido, já entra na base de cálculo. E claro, se atrasar o pagamento de alguma parcela do acordo, aí entram os mesmos acréscimos sobre a parcela atrasada. Entendi. Agora, um ponto que sempre gera assim, muita curiosidade: aqueles descontos especiais de 90%. Quem é que tem direito a esse super desconto em 2025, olhando para a IE02 do CREA-MG? Então, as regras para o desconto de 90%. Ele é aplicado sobre o valor da anuidade, né? Considerando até o desconto de antecipação, se a pessoa pagou antes. Quem tem direito? Vamos lá. Primeiro, recém-formados. Aqueles que pedem o primeiro registro no CREA em até 180 dias depois da data da colação de grau. É um belo incentivo para quem está começando, né? Sim, ajuda muito no início. Depois tem o profissional que atua como empresário individual. Aquela figura jurídica mesmo onde o patrimônio da pessoa física se mistura com o da empresa. Mas tem condições. A empresa tem que estar em dia com o CREA e ele tem que ser o único sócio e o responsável técnico. E aqui, olha, um ponto de atenção muito importante que a IE 002 destaca, citando uma decisão antiga do CONFEA, a PL 0875 de 2021, esse desconto de 90% não vale para quem tem EIRELI, aliás, EIRELI nem existe mais formalmente, virou SLU, né? Ah, verdade. Então não vale para EIRELI, que agora é SLU, nem para Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU. Ué, mas por que essa exclusão? São formatos de empresa de um dono só também, né? Qual a lógica? Olha, a decisão do CONFEA não entra nesse mérito, sabe? Mas a interpretação que ficou parece ser a de restringir o benefício só para o empresário individual clássico mesmo, aquele que é a própria pessoa física respondendo pela empresa. Talvez a ideia seja diferenciar dessas outras estruturas que, mesmo sendo de um sócio, têm personalidade jurídica separada, limitação de responsabilidade, como era a Eireli e como é a SLU. É uma daquelas regrinhas que tem que tipo olhar com muito cuidado para ver se você se encaixa ou não para o desconto. Entendi. Uma linha tênue aí. Quem mais tem direito aos 90%? Certo. Além desses, tem os profissionais homens que completam 65 anos de idade ou 35 anos de registro no sistema CONFEA-CREA, isso durante o ano de 2025. Para as mulheres, as profissionais, os requisitos são um pouco diferentes. Completar 60 anos de idade ou 30 anos de registro no sistema, também em 2025. E por último, tem a possibilidade de desconto para quem comprova ter doença grave que cause incapacitação temporária para trabalhar na área. Mas esse último caso, claro, depende de análise do CREA Minas, precisa apresentar laudo médico, documentação. Bem detalhado. Ok, saindo da pessoa física, vamos para as empresas, as pessoas jurídicas. A anuidade delas continua calculada com base no capital social? Continua assim, a lógica é a mesma. A anuidade que as PJs registradas no CREA-MG pagam é definida por faixas de capital social. Os valores para 2025, já com aquele reajuste de 3,3973%, são progressivos. Para ter uma ideia, faixa 1, capital social até R$ 50 mil. A anuidade fica R$ 633,40. Faixa 2, capital de R$ 50 mil e 1 centavo até R$ 200 mil. Aí a anuidade sobe para R$ 1.266,80. E assim vai subindo, tem várias faixas. A última faixa, a faixa 7, é para capital social acima de R$ 10 milhões. A anuidade, nesse caso, é R$ 5.067,16. A tabela completa está lá no anexo da PL do CONFEA e o CREA-MG replicou na IS 002, no artigo 13. Certo. E as condições de pagamento para PJ são as mesmas da PF? Descontos, parcelamento? Exatamente as mesmas. Isso é bom para não confundir. Os descontos de 15% em janeiro, 10% em fevereiro e 5% em março para a cota única valem para PJ também. O parcelamento em até 6 vezes também é possível. Só um detalhe. O valor mínimo da parcela para PJ é um pouco maior, R$ 105,57. E as regras de correção, juros e multa por atraso, idênticas às da pessoa física. E para situações específicas, tipo filiais, ou se a empresa mudar o capital social durante o ano, como o CREA-MG lida com isso? A instrução de serviço deles, artigos 16 e 17, explica direitinho.
Se uma empresa tem a matriz em outro estado, mas tem uma filial registrada aqui em Minas, essa filial paga 50% do valor da anuidade que a matriz pagaria, com base no capital da matriz, a não ser que essa filial tenha um capital social próprio destacado no registro dela aqui no CREA-MG. Aí, nesse caso, ela paga a anuidade integral calculada sobre esse capital específico da filial. É uma coisa para pensar na hora de estruturar a empresa, né? Onde alocar o capital pode mudar o valor da anuidade. Interessante. E sobre mudança de capital social. Se acontecer durante o ano de 2025, isso só vai mudar a anuidade a ser paga lá em 2026. Agora, se a empresa comunica para o CREA-MG só agora uma alteração de capital que aconteceu, sei lá, em 2023 e que não tinha sido informada antes, aí o CREA vai fazer a cobrança complementar retroativa dessa diferença de anuidade, aplicando correção e os acréscimos legais. Ou seja, manter o cadastro atualizadinho evita essas surpresas desagradáveis depois. Com certeza. Bom, fechamos então essa parte das anuidades, vamos seguir para as taxas de serviços. Aquelas cobradas por coisas específicas que o CREA faz. Elas também subiram com os mesmos 3,3973%? Subiram sim, o mesmo índice NPC foi aplicado na tabela de serviços. A PL do Confea tem a tabela completa e a ISS 002 do CREA-MG, lá no artigo 38, confirma que eles aplicaram aqui também. Alguns exemplos de valores para 2025, só para a gente ter uma noção. Registro profissional para pessoa física, R$ 100,44. Para expedir a carteira profissional física, R$ 63,36. Registro de empresa APJ, R$ 308,58. Para emitir a CAT, a certidão de acervo técnico com o registro de atestado junto, R$ 104,05. Uma certidão mais simples, tipo de registro e quitação, seja PF ou PJ, R$ 63,36. Mas aqui tem isenções, atenção. E um serviço mais complexo. Por exemplo, analisar um pedido para regularizar uma obra, um serviço ou um acervo técnico, R$ 385,47. Você falou em isenções importantes nessa parte de taxas. Quais são as principais? Tem algumas bem úteis, sim. A I 002, no parágrafo único do artigo 38, lista, por exemplo, não cobram taxa pelo visto de registro para profissionais que já estão no SIC, aquele sistema integrado do Confea, sabe? Porque a comunicação entre os CREAs já é automática, também não tem taxa para prorrogar registro profissional provisório, e, muito prático no dia a dia, emitir algumas certidões direto pelo portal de serviços do CREA-MG, como a de registro e quitação, é de graça, isento de taxa. Isso facilita muito e barateia o acesso a esses documentos que a gente usa bastante. Ótimo saber disso. Agora, mudando de assunto para algo menos agradável, mais importante. As multas. Multas por infração à legislação profissional, tipo a Lei 5.194 de 66, os valores também foram atualizados? Foram sim. Os valores base para as multas também foram corrigidos pelo INPC de 3,397%. A Lei 5.194, lá no artigo 73, ela classifica as infrações em alíneas, de A até E, em ordem crescente de gravidade. Cada linha tem uma faixa de multa, um valor mínimo e um máximo. Para 2025, ficou assim, por exemplo. A linha A, que são as infrações mais leves, o mínimo é R$ 272,27 e o máximo R$ 816,81. A linha B, mínimo R$ 816,81, máximo R$ 1.633,64. E assim vai. A mais pesada é a linha E, né? Que envolve exercício ilegal da profissão, coisas assim. Para a linha E, mínimo R$ 1.361,36, máximo R$ 8.168,17. São valores consideráveis. Nossa, R$ 8.000 de multa máxima. E aqui tem um detalhe muito importante que é a instrução de serviço do CREA-MG, lá no artigo 45, explica sobre como eles aplicam isso na prática. Ela define tipo duas faixas de aplicação dentro desses limites mínimo e máximo que o Confea estabeleceu para cada linha. O que acontece é que a fiscalização, quando vai lá, constata a infração e lava ao alto, geralmente já aplica o valor da faixa 2.
que são os valores máximos de cada linha. Pera aí, então a primeira canetada já vem no valor máximo? Esse não é meio pesado? É o procedimento padrão inicial deles, da fiscalização. Mas calma, o processo não acaba aí. Ele vai para julgamento dentro do CREA, nas câmaras especializadas ou até no plenário. Nessas instâncias, os conselheiros que vão julgar o caso podem decidir reduzir o valor da multa para a faixa I, que são os valores mínimos daquela linha, e para tomar essa decisão, eles analisam um monte de coisa. Se o infrator já teve problema antes, os antecedentes, a gravidade real daquela infração específica, o que ela causou de problema, se a pessoa tentou corrigir a situação depois de ser autuada, vários critérios. Ou seja, existe uma margem para essa dosimetria da pena, digamos, na fase de julgamento. Ah, bom. Faz sentido ter essa análise mais profunda depois. Talvez isso até incentive a pessoa a se regularizar antes do julgamento final, né? Exatamente. Pode ser uma das intenções do sistema. Se você apresenta uma boa defesa, mostra que regularizou a situação ou que tem alguma coisa que atenua a falta, isso pode levar a uma redução boa na multa. Mas, um ponto crucial. A ISE 002 também deixa claro que se a pessoa for reincidente na mesma infração dentro de um certo prazo, aí a multa é aplicada em dobro em relação ao valor anterior. Aí sim o negócio fica sério. Dobro. Melhor não ser reincidente. Bom saber desses detalhes do processo. Para a gente fechar essa análise dos valores de 2025, vamos falar do documento talvez mais comum na rotina de muitos profissionais, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Como ficam os custos para registrar uma ART no ano que vem? ART, né? Documento-chave, que liga o profissional à obra ou serviço. A cobrança dela segue a Resolução 1067 de 2015 do CONFEA. Os valores são atualizados todo ano por decisão plenária para 2025. A referência é a PL 5162-2024, que a I 002 do CREA-MG até cita. E sim, o reajuste de 3,3973% também chegou aqui. A forma principal de calcular o valor da RT pela tabela A, que se baseia no valor do contrato, se for serviço, ou no custo estimado da obra. E para 2025, essa tabela A ficou bem simples. Olha só. Faixa 1. Contratos ou obras com valor até R$ 15.000. Para esses casos, o valor da RT é R$ 103,03. Faixa 2. Contratos ou obras com valor acima de R$ 15.000. Aí o valor da RT é R$ 271,47. Basicamente, para a RT comum de obra ou serviço, são esses dois valores. Ou um, ou outro. Nossa, bem direto mesmo. Simplificou bastante. E a RT múltipla? Aquela que o pessoal usa para registrar vários serviços pequenos, de rotina. Como ficou a taxa dela? A RT múltipla tem um sistema diferente, sim. Ela usa a tabela B da Resolução 1067, que também foi atualizada. Essa tabela B define um valor que você paga por cada item, cada serviço ou atividade que você registra na RT. E esse valor por item varia conforme o valor individual de cada serviço. Alguns exemplos para 2025 para ter uma ideia. Se o serviço individual custa até R$ 500, você paga R$ 2 por ele na RT múltipla. Baratinho, né? Se o valor do serviço está ali entre R$ 1.000 e R$ 1 e R$ 2.000, o valor por item já sobe para R$ 6,06. E na faixa mais alta da tabela B, para serviços entre R$ 6.000 e R$ 1 e R$ 7.500, o valor por item já está R$ 32,78. Entendi. E para esse item, aplica a tabela A, ou seja, você vai pagar R$ 103,03 só por esse item específico. Segundo, e talvez o mais importante para o planejamento financeiro, a Resolução 1067, artigo 6º, parágrafo 2º, e a IES 002 do CREA-MG reforça isso no artigo 34, diz que o valor total de uma única RT múltipla que você registra não pode ser menor que o valor da faixa 1 da tabela A. Traduzindo, o boleto final da RT múltipla tem que ser de, no mínimo, R$ 103,03. Opa, entendi. Então não adianta eu registrar só 2 ou 3 serviços de R$ 2 cada um? Porque o boleto vai vir R$ 103,03 de qualquer jeito. Exatamente isso.
Na prática, não adianta registrar só um pouquinho de coisa na RT múltipla. O valor mínimo do boleto vai ser sempre R$ 103,03. Isso muda a estratégia, né? O que isso incentiva? Incentiva o profissional ou a empresa a juntar o máximo possível de serviços de rotina, feitos dentro do período permitido, geralmente um mês, numa única RT múltipla. Para quê? Para que a soma dos valores por item, calculados pela tabela B, passe, ou pelo menos chegue perto, dos R$ 103,03. Aí sim o custo por serviço fica diluído, faz sentido usar a múltipla. Registrar só umas poucas atividades de baixo valor numa RT múltipla acaba saindo caro. Você paga os mesmos R$ 103,03 que pagaria por uma RT comum da faixa 1. Para empresas que fazem muito serviço de manutenção, por exemplo, otimizar esse lote da RT múltipla é fundamental para controlar os custos. Faz todo sentido essa lógica do custo mínimo. Tem outras situações em que se paga esse valor fixo da faixa 1, R$ 103,03, mesmo que o contrato principal da obra seja maior que R$ 15.000. Tem sim. A instrução de serviço do CREA-MG, lá nos artigos 28 e 29, listam os casos específicos onde o valor da ART é R$ 103,03, e não importa o valor do contrato principal. São eles: a ART de cargo ou função técnica, aquela que liga o profissional à empresa como funcionário ou prestador de serviço contínuo, a ART para obra ou serviço feito fora do Brasil, no exterior, a ART de serviço filantrópico, feito de graça para entidade de utilidade pública reconhecida, mas aí precisa de uma declaração para comprovar, né? Também as ARTs que servem só para vincular um coautor ou um corresponsável a uma ART principal que já existe, e ARTs de substituição ou de complementação. Mas aqui tem uma condição: desde que essa nova ART não mude a faixa de valor da ART original e que não seja um caso de isenção total, tipo corrigir um dado errado. Entendi. São casos bem específicos mesmo. E para finalizar essa parte da ART, os prazos de pagamento. O que a gente precisa saber? O padrão, que está lá no portal do CREA-MG e a IS 002, artigo 36, menciona é assim: quando você cadastra a ART no sistema online, o boleto para pagar vem com vencimento para 10 dias corridos, contados da data do cadastro. Só que tem um limite: a data de vencimento nunca pode passar do último dia útil do ano fiscal de 2025, lá no final de dezembro. E o ponto-chave: a ART só está registrada de verdade, só vale mesmo depois que o banco confirma o pagamento do boleto. Não adianta só cadastrar. Para a RT múltipla, especificamente, tem uma regra de prazo para o registro. Tem que registrar e pagar até o último dia útil do mês seguinte a execução do último serviço que está naquele lote. Certo, tem que pagar para valer. Isso. E só para reforçar, né? Como o próprio portal do CREA-MG explica bem, tem esses tipos diferentes de ART para finalidades diferentes. A de obra ou serviço, que é a mais comum para o autônomo ou quem é responsável por um projeto ou execução específica, a de cargo ou função para o vínculo com a empresa e a múltipla para esses serviços de rotina mais rápidos. Cada uma tem um jeito de preencher no sistema, umas particularidades. Ufa, foi bastante detalhe, né? Mas acho que a gente conseguiu passar pelos pontos principais aqui. No fundo, o que a gente viu foi a aplicação assim bem consistente do INPC, aquele índice de quase 3,4%, como reajuste para 2025. Isso valeu para as anuidades, para as taxas, para as multas e para os valores da ART. Tudo seguindo a diretriz nacional do CONFER e com o CREA-MG detalhando como isso funciona na prática na instrução de serviço deles. Exato. O reajuste em si é direto, né? Pega um índice e aplica. A complicação, como sempre, está nas regras de como aplicar isso. As diferentes faixas de capital para a anuidade de PJ, a variedade de descontos e condições para a anuidade de PF, principalmente aquele de 90% que tem um monte de restrição, as particularidades das tabelas A e B da ART, não esquecer do valor mínimo da múltipla, as situações que dão isenção ou valor reduzido, além dos valores específicos de cada taxinha de serviço.
É fundamental consultar esses valores atualizados. E mais importante ainda, entender as condições, os prazos de pagamento, para não ter surpresa, evitar multa boba e garantir que está tudo regular perante o conselho, né? Fica então para quem está nos ouvindo aquela reflexão final, né? Com esses custos que mudam todo ano e essa rede de regras, descontos, isenções, tipos de RT, prazos, faixas de multa, como o julgamento funciona, qual seria a melhor estratégia para profissionais e empresas do sistema Confiacrea se organizarem, tanto administrativamente quanto financeiramente para 2025? Como dá para garantir que está tudo certinho com as normas e, ao mesmo tempo, tentar otimizar esses custos? Claro, sempre dentro do que a regra permite. É algo para se pensar e, quem sabe, já começar a revisar os processos internos, né? Bom, esperamos que essa nossa análise detalhada dos documentos oficiais tenha ajudado a trazer mais clareza sobre os valores e as regras que estão chegando aí em 2025. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!